queridos alunos, tudo bem? Tudo! Hoje nós iremos aprender um pouco sobre respiração humana, respiração pulmonar. A respiração humana, ela é a troca gasosa que acontece no interior dos nossos pulmões, ou seja, no interior da nossa respiração pulmonar. Nós podemos sobreviver por algum tempo sem nos alimentar, mas é impossível sobreviver poucos mais de minutos sem respirar. Ou seja, respiramos dia e noite sem parar. Os órgãos que compõem o nosso sistema respiratório é a cavidade nasal, cavidade esquerda e direita, a cavidade oral, a faringe, a laringe, a traqueia, os brânquios, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Então, existem duas maneiras do ar entrar no nosso corpo. Tanto pela cavidade nasal, que é pelo nosso nariz, como pela cavidade oral, que é a nossa boca. Mas a maneira mais correta do ar entrar no nosso corpo é pela cavidade nasal, porque no nosso nariz existem estruturas, pelos, e também uma estrutura fibrosa, mucosa, que faz com que o ar seja aquecido e purificado para poder entrar por nossos pulmões. Já pela cavidade oral, não existe esse mecanismo, portanto o ar entra por pulmões de maneira impura, certo? Então daí está a necessidade de respirarmos pelo nariz. Na respiração humana, existem dois processos. O processo de expirar, convido vocês a puxar o ar para dentro. E esse é o processo de expirar, quando a nossa caixa torácica se abre, né? O diafragma sobe, então a pressão do ar lá dentro fica maior do que a que está no aparelho externo, então o ar entra por nossos pulmões. Esse é o processo de expirar. Agora, o processo de expirar é quando nós expelimos o gás carbônico que está dentro dos nossos pulmões. Então, quando nós expiramos, entra o gás oxigênio, o CO2. Quando nós expiramos, aí já sai o gás carbônico, que é o CO2. Desculpa, eu falei, quando entra o gás oxigênio, o O2. Quando sai o gás carbônico, CO2. Certo? Sim. Então, existe o processo de expirar e expirar. Certo. Quando é que nós expiramos? Quando o ar entra. E quando é que nós expiramos? Quando o ar sai dos nossos pulmões. Certo, muito bem. É muito importante cuidar da nossa respiração. Mas existem algumas doenças que acometem o nosso sistema respiratório. Entre elas está a sinusite, a rinite e também existe uma doença que atualmente está prejudicando o sistema respiratório. Vocês sabem qual que é? Coronavírus. O coronavírus. O coronavírus é um vírus que chegou, entra nas nossas vias respiratórias, né? Pela boca, pelo nariz, e quando ele entra, ele começa a atacar os nossos órgãos respiratórios. Daí ocorre o processo que pode chegar até óbito, né? Primeiro acontecem as complicações. Começa a inflamar o pulmão, começa a entrar líquido no pulmão, e o nosso pulmão não pode trabalhar com líquido e com inflamação, né? A única substância que o nosso pulmão trabalha é somente com o ar. Então, quais são os sintomas de uma pessoa que pode ter sido contraída com o vírus do coronavírus? O que a pessoa começa a sentir? Quais os sintomas que o corpo começa a mostrar? Tosse seca, falta de ar, febre, então cansaço,
Isso tudo é porque o sistema respiratório foi afetado, né? Então, nós temos que cuidar do nosso sistema respiratório. E as pessoas que possuem rinite, sinusite, por exemplo, elas também têm muita dificuldade de respirar pelas cavidades nasais. Então, a respiração delas acontece mais pela cavidade oral, que é a boca, né? Um dos sintomas também das pessoas que têm rinite é coceira no nariz, coriza, entupimento das narinas. Isso tudo é causado pelas doenças do sistema respiratório, rinite, sinusite, e também existem outras doenças. Para a próxima aula, eu vou pedir vocês que nós vamos fazer um pulmão artificial caseiro, beleza? Para isso, vocês vão trazer para mim, para a próxima aula, balões, canudo, tesoura, fita, elástico e uma garrafa transparente, tá bom? Porque para reforçar o aprendizado do nosso sistema respiratório, nós iremos construir um pulmão artificial caseiro. Tudo bem? Sim. Então, até a próxima aula. Que vocês tenham um bom dia.